Bom dia, pessoal, ou sei lá, independentemente da hora que vocês estão começando a assistir esse vídeo, a gente vai dar continuidade com o conteúdo de propriedades do átomo, só que a aula de hoje eu separei para ser mais resolução de exercício. Eu não vou dar entrada com um novo conteúdo dessa semana, então a gente vai fazer aqui algumas questões que eu vou explicar para vocês, muito parecidas com as que eu passei na atividade de casa. E também vamos revisar um pouquinho de distribuição eletrônica lá no finalzinho da aula, para a gente ficar por dentro desses cálculos, tá? Talvez semana que vem eu comece um conteúdo novo, se depender das dúvidas a gente continua nesse, ok? Então vamos só revisar aqui a última questão que a gente viu, né? Do átomo de alumínio. Lembrando dos componentes da fórmula, né? A gente tem A, que equivale à massa, P, que equivale ao número de prótons, e N, que equivale ao número de nêutrons. Lembra que P é igual a E, ou seja, o número de prótons é sempre igual ao número de elétrons. Por isso, muitas vezes na questão, a gente vai falar assim, número atômico. Eu vou colocar o Z e a quantidade de prótons ou elétrons. Então, se eu coloquei na questão a letra Z, não se preocupem. Saibam que a letra Z ela vai valer tanto para prótons como para elétrons. Professor, e na hora da fórmula? Na hora da fórmula, você vai colocar a letra P, certo? Porque na fórmula a gente quer saber a massa do átomo. E lembrem-se sempre que a massa do átomo ela está só dentro do núcleo, os elétrons são desconsiderados. E quando a gente considera colocar a letra Z, a gente está considerando também o número de elétrons. Então, não é o ideal colocar na fórmula a letra Z. Você coloca P mais N mesmo, normal, mas o valor você substitui pelo Z da questão, ok? Como a gente fez lá naquele videozinho básico que eu mandei para vocês segunda-feira. Então, vamos aqui com um primeiro exercício, ok? Calcule a massa do elemento químico que possui Z igual a 55, tendo em vista que seu número de nêutrons é 78. Então, o que ele quer aqui? A massa. Ele deu o quê? Z. Z é o quê, gente? Tanto prótons como nêutrons. Então, não precisa surtar quando vem a letra Z, certo? E essa está muito fácil porque ele também deu o número de nêutrons. Então, vai ser o seguinte. Primeiro passo a fazer, a gente vai usar a nossa fórmula, bem simples, com 3 letrinhas. A é igual a P mais N. Muito tranquilo. E depois a gente vai só substituir pelos dados que a própria questão trouxe, né? Lembra que eu pedi para vocês separarem sempre os dados. A, P, N e E, para a gente saber quanto tinha de massa, quanto tinha de prótons, quanto tinha de nêutrons e quanto tinha de elétrons. Caso em alguma questão eu traga os elétrons. Então, o que a gente faz? A é igual a P mais N, aí a gente substitui. A é igual a 55, que é o número de prótons, número atômico, né? Mais 78, que é o número de nêutrons. Aqui a gente só vai fazer uma somazinha e vamos ter o resultado da questão. A é igual a 133. Então, a massa desse elemento 55, lá da tabela, é hipotético, está no elemento real, seria 133. Não tem dificuldade, certo? Próxima questão. Calcule o número de prótons de um elemento químico X, que possui o número de nêutrons 52, tendo em vista que sua massa é 137. E depois vocês vão me dizer que elemento químico é esse, ok? Então, tem duas coisas para a gente descobrir nessa questão. A gente quer descobrir o número de prótons, já que ele deu a massa e o número de nêutrons, né? Nós não sabemos. E também queremos saber que elemento químico é esse. Primeiro passo, como sempre, a fórmula. A é igual a P mais N. A é igual a prótons, que eu não sei quem é, mais o número de nêutrons. Então, a gente sabe que A é 137, porque ele deu aqui nessa questão. Ele sempre vai trazer pelo menos dois dados. Então, ele deu a massa, 137, aí a gente coloca 137 é igual a P, porque a gente ainda não sabe quem é, mais 52, que é o número de nêutrons. E por fim, a gente faz o cálculozinho, né? 137 menos 52 é igual a P, e a gente vai ter P como sendo o número 85. Se ele tem P 85, significa que o número atômico dele é 85. E a gente tem o elemento astato. Certo, gente? Então, o astato é o elemento 85. Nesse caso aqui, ele vai estar com massa lá na tabela periódica 210, porque eu usei uma massa fictícia, para fins de cálculo, para ser mais fácil, ok? É um isótopo. Próximo. Calcule o número de nêutrons do elemento químico que possui Z igual a 85, tendo em vista que sua massa é 137. Aí, mais uma vez, aqui eu tenho Z, que vai substituir o número de prótons, ok? E tenho a massa 137. E ele quer saber
o número de nêutrons. Mesma fórmula, mesmo passo, tá? Separa os dados e depois começa com a fórmula. A é igual a P mais N. Vamos substituir. A é igual a 137, P é igual a 85, que é o número Z, né? O número atômico. E nêutrons a gente vai descobrir através do cálculo. Então, a gente passa eles de membro, né? Vem pra cá negativa, eu tenho 137 menos 85, que vai ser igual a N. Eu acho que a maioria de vocês já fez o cálculo aí de cabeça, né? Já estão por dentro. A gente vai ter o número de nêutrons como sendo o 52. Essa aqui está muito simples, né? Ele deu o número de prótons, deu o número de massa, então a gente simplesmente subtrai. Mas lembre que eu quero sempre que vocês utilizem a fórmula e sigam os passos. Aqui eu tenho a tabela periódica, certo? Porque eu vou fazer uma revisãozinha do último conteúdo que a gente viu. Por isso que eu trouxe ela aqui, além de tudo, é uma tabela muito bonita, tem umas cores muito fortes. Vocês vão receber ela aí, tá? É a última questãozinha de hoje. Faça a distribuição eletrônica do elemento telúrio 52. Então, ó, a gente vai procurar ele aqui. Telúrio 52, está na família 6A. Vamos relembrar todas as letrinhas que a gente tem, não é? A gente tem o K como o 2, L cabendo até 8 elétrons, M 18 elétrons, N e O 32 elétrons, P 18 elétrons e Q 8 elétrons. Lembra daquelas regrinhas super importantes. Primeiro, vai estragando tudo que você tem de elétrons, consumindo o máximo possível até ficar pertinho de gastar. Quando ficar pertinho de gastar tudo, aí você começa a fazer a distribuição com mais cuidado. Lembra também que a penúltima camada nunca poderá passar de 18 e a última nunca poderá passar de 8. Também lembre que nem todos os elementos químicos vão ter todas essas camadas. Alguns vão ter 1, 2, 3, assim por diante, ok? Então vamos resolver. Como a primeira regra que eu falo logo é gastando tudo que eu tenho direito, vamos estourar algumas camadas, né? Eu tenho 52 elétrons, eu estourei as 3 primeiras, porque eu tinha certeza que ia dar. A K cabe 2, a L 8 e a N 18. 2 mais 8, 10 mais 8, mais 18 dá 28. Então, eu ainda tenho bastante coisa para gastar, né? Então, como eu vi que já ultrapassou a metade seria 26, já estou com 28, então ultrapassei a metade, eu acho que eu tenho que ir aqui. Não vou arriscar fazer contas. Mas eu sei que ainda tem bastante, eu posso colocar a camada N, que cabe bastante elétrons, como 18. Porque se ela for a penúltima, eu sei que ela comporta até 18, e a regra é ir gastando o máximo possível. Então, vamos colocar o N como 18 e vamos parar para fazer o cálculo. 18 mais 18, 36. 36 com 10, 46. 46 para 52, sobram quantos elétrons? Exatamente 6, obedecendo a regra do octeto.